Vamos em frente aqui com liberdade de opinião. Fernando Molica está onde? Está de férias, descansando a cabeça um pouco? Muito importante, muito bom. E neste período, nós vamos contar com a participação do advogado, o Bruno Salles. E já estamos com o Bruno por aqui em nosso telão. Bruno, que está na Avenida Paulista, hein? Está aqui na CNN Brasil, em São Paulo. Bruno, tudo bem? Bem-vindo de volta. Tudo bem, Elisa? Bom dia. É um prazer estar aqui de volta, cobrindo o nosso querido Molica aí nas merecidas férias. E é um prazer estar falando aqui com você, dialogando com você. E também é um prazer, pela primeira vez, estar dialogando aqui com Boris Casoy, uma pessoa da minha mais alta admiração. E chegaste em meio a uma guerra, não é, Bruno? Então a gente vai retratar agora, trazer um pouquinho mais dos fatos para poder ouvir a sua opinião. A gente teve ontem o anúncio, então, por meio do presidente Joe Biden, a respeito dos 800 milhões, não é? 800 milhões de dólares cedidos aí para a Ucrânia. E no fim da fala de Joe Biden, tudo o que ele disse, né? De ter chamado Vladimir Putin de criminoso de guerra. E aí o Kremlin vem dizendo também que é algo inaceitável ouvir esse tipo de chamado do presidente russo. Qual a sua opinião, Bruno? Vamos lá, Elisa. Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender qual é o sentido e qual o significado das palavras. A gente precisa entender o que significa esse termo criminoso de guerra. Então, a gente precisa ir às legislações internacionais e o principal documento que trata desse assunto é o Estatuto de Roma, que lá no seu artigo 8º traz alguns exemplos do que seriam crimes de guerra. Então vamos lá, o Putin, será que ele cometeu algum crime de guerra? Olha algumas hipóteses aqui, Elisa. Causar intencionalmente grande sofrimento ou ofensas graves à integridade física ou à saúde, né? Dirigir intencionalmente ataques à população civil em geral ou civis que não participem diretamente das hostilidades. Dirigir intencionalmente ataques a bens civis, ou seja, bens que não tenham objetivos militares, né? Lançar intencionalmente um ataque, sabendo que o mesmo causará perdas acidentais de vidas humanas ou ferimentos na população civil, danos em bens de caráter civil ou prejuízos extensos, duradouros e graves no meio ambiente que se revelem claramente excessivos em relação à vantagem militar global. Veja, tem várias hipóteses, mas além dessas hipóteses do Estatuto de Roma, também é considerado crime de guerra qualquer tipo de violação à Convenção de Genebra, que, entre outras disposições, ela tem aqui que os países não podem utilizar armas químicas uns contra os outros, não pode utilizar balas explosivas ou de fragmentação que cause sofrimento desnecessário às vítimas e que garante uma proteção especial, veja, Elisa, contra ataques a hospitais civis marcados com a Cruz Vermelha. Bom, o noticiário, tudo que a gente tem visto na cobertura da guerra, e Elisa, você trouxe uma colocação muito feliz agora há pouco, porque na guerra a gente sempre tem uma guerra de narrativas também, né? Quem vence a guerra, muitas vezes, é quem consegue impor a sua narrativa. Mas nós também temos fatos, né? E aqui nos corredores da CNN, a gente vê sempre escrito que fatos são fatos. E nós vimos ataques que foram direcionados ou que atingiram, né, a própria população civil. Nós vimos ataques que atingiram uma maternidade. E aqui tem a guerra de narrativa, mas, inclusive, essa mulher que estava grávida, foi anunciada o óbito dela, infelizmente, lamentavelmente, esses dias. Nós também vimos e temos indícios, apareceu hoje ainda aqui no noticiário da CNN, o uso de bombas de fragmentação, né? São bombas que acabam atingindo um número muito grande, não é aquela bomba que vai dirigida para uma instalação militar. E nós vimos com muito receio e muita aflição um ataque que chegou muito perto de uma instalação nuclear, né? E isso tem consequências drásticas. E isso pode causar um
um dano muito grande, não só à população civil, como ao próprio ecossistema, como ao próprio meio ambiente, o que também é vedado pelo Estatuto de Roma. É por isso que essa fala do presidente Biden não é uma fala má colocada, mas claro, concordo com o nosso querido Boris Casoy aqui, de que é uma fala que no ambiente diplomático internacional é uma fala muito dura e não é uma fala usual. Geralmente os dirigentes procuram usar palavras mais sutis, usar palavras que não coloquem em risco uma futura relação que existirá. Essa ocupação, essa guerra, ela deve passar e os países devem continuar tendo relações diplomáticas. Então, as consequências dessa fala, Elisa, me parece que são muito poucas. Não é a primeira vez, Biden e o Boris Johnson já fizeram duras críticas à ocupação, já se utilizaram de alguns outros termos que podem ser considerados aí pelo Kremlin como inaceitáveis, mas isso acaba ficando numa guerra aqui, na guerra do Twitter, um falando mal do outro. Só que isso, para termos práticos, a gente não vê nenhum. Por quê? Nos termos práticos, é a população ucraniana que continua sofrendo, é a população civil que continua sofrendo, não são os dirigentes, não é o Putin, não é o Biden. As ajudas humanitárias são muito importantes, mas elas não vão conseguir conter esse dano muito grande que é o de uma guerra. Eu peguei os dados aqui do escritório do Alto Comissariado para Direitos Humanos das Nações Unidas, e até o dia 15/3, então até 2 dias atrás, nós tínhamos já anotados entre civis 726 mortos. Entre eles, Elisa, 52 crianças. De feridos, 1.174 mortos, entre elas 64 crianças. Isso tudo é inadmissível. A gente não pode considerar que em pleno 2022, que depois da gente evoluir tanto como humanidade, a gente esteja passando por algo novamente lamentável como a gente viu no século passado. A história do mundo sempre foi a história da guerra, mas depois do século XX, nós tivemos um espaço muito grande em que nós começamos a nos acostumar com a paz. E nós não podemos perder esse costume. A paz é o futuro da humanidade se ela quiser continuar a existir e existir em bons termos. Elise. Bruno Salles, hoje conosco aqui no Liberdade de Opinião. Bruno, já já a gente conversa novamente.